Alô, alô, pessoal, boa tarde, boa tarde. Imagino que você esteja assistindo isso daqui na tarde de quinta-feira ou sexta-feira. Então, nosso objetivo na aula de hoje é a gente fazer aqui uma pequena revisão para sua prova de sábado. Acho que eu vou conseguir te ajudar, tá bom? Então, se eu estou fazendo essa aulinha aqui é porque eu acredito que você precisa desse esforçozinho aí no final, na reta final, para tirar aquela última dúvida e você acertar a questão. Mas antes eu quero te pedir um favor. Você faz um favor para mim? Curte aí o canal, segue, se inscreve para poder ajudar, para poder a gente fazer com que esse canal aqui tenta abraçar mais pessoas, a gente consiga ajudar mais pessoas, tá bom? Então, dá essa ajuda aí para o seu prof, tá bom? Vamos começar então? Já curtiu? Vamos nessa. Pessoal, revisando então nessa primeira parte da aula, vamos falar sobre soluções, tá? Então aqui a gente tem a curva de solubilidade de um sal hipotético. Nessa curva de solubilidade ele me mostra no eixo da ordenada qual é a quantidade que eu tenho de soluto que eu vou conseguir dissolver, e no eixo das abscissas a gente vai ter ali a temperatura, quanto é que vai ser a temperatura suficiente para eu dissolver uma determinada quantidade de substância, tá? Então, numa certa temperatura, o máximo que eu dissolvo é uma determinada quantidade. Então, aí ele me pede na questão seguinte, que a quantidade de água necessária para dissolver 30 gramas do sal a 35 graus Celsius será em gramas. Vamos dar uma olhada? 35 graus Celsius, tá? Então, ampliei aqui um pouquinho. Vamos identificar que 35 graus Celsius, mais ou menos nesse ponto aqui, ó, a gente tem mais ou menos essa quantidade aqui, tá? Então, fazendo isso daqui, a gente tem que mais ou menos a quantidade, aqui vai ser uma quantidade de quê, pessoal? O que vocês acham aí? Eu acho que é 50, né? 50 gramas. Então, a 35 graus Celsius, o máximo que eu consigo dissolver é 50 se eu tiver 100 gramas de água. Então, você consegue entender que 50 gramas do meu soluto é a quantidade que eu consigo dissolver se eu tiver 100 gramas de H2O na temperatura da questão que ele me pediu lá, ó, de 35 graus Celsius. A pergunta dele é qual vai ser a quantidade necessária para que eu consiga dissolver 30 gramas nessa mesma temperatura. Então aqui vai ser X. E aí, na hora que eu vou fazer esse cálculo, a gente vai encontrar que X aqui vai ser igual a 3.000 dividido por 50. E aí nós teremos 3.000 por 50, vamos encontrar 60 gramas de H2O. Então eu tenho como resposta para essa questão B de bola. Tudo bem, pessoal? Lembrando aqui de mais um detalhe, turma. Essa solução, se por acaso ela tivesse 50 gramas, opa, Júlio, não era esse lápis que eu queria, não. Bora lá. Se ele tivesse de fato 50 gramas nessa temperatura aqui de 35 com 100 gramas de água, a gente diria que a minha solução ela é uma solução saturada, ou seja, ela teria o máximo possível, tá? O máximo possível. Perceba que o máximo possível para 100 gramas de água é 50 gramas do meu soluto. O que significa que para 60 gramas de água eu também tenho um máximo de 30 gramas, o que me permite concluir que essa vai ser seguramente uma solução saturada. Uma solução saturada. Tudo tranquilo, pessoal? Beleza? Muito bom. Então vamos para a próxima questão. Questão número 2 aqui é uma questão que também fala a respeito de curva de solubilidade. A curva de solubilidade de um dado sal é apresentada a seguir, considerando a solubilidade desse sal a 30 graus Celsius, qual seria a quantidade máxima de soluto cristalizada quando a temperatura da solução saturada e em agitação fosse diminuída para 20. Turma, aqui a gente já tem a seguinte situação. Eu terei uma solução a 30 graus Celsius que será reduzida para 20 graus Celsius.
Aí é o seguinte, com 30 graus Celsius, a quantidade que eu consigo dissolver é uma. A 20 graus Celsius é outra. Portanto, o que, que vai acontecer? O que vai acontecer, Júlio, é que se você reduzir a temperatura, essa quantidade que você dissolvia aqui nesse ponto A não será a mesma que você vai dissolver no ponto B. Então nós teremos uma quantidade diferente. Supondo aqui que no ponto A me parece que seria 60 e no ponto B me parece que seria 30. Então, na hora que eu reduzo a temperatura, eu estou indo para uma temperatura que só cabe 30 agora, que antes cabia 60. Então, uma solução saturada, ou seja, com o máximo que é possível a 30 graus Celsius, quando eu reduzo o máximo agora, vai ser de 30 gramas. Então, quanto é que vai cristalizar? Quanto é que vai ficar de corpo de fundo? Quanto é que vai precipitar? Vai ser exatamente a diferença de 60 para 30. Portanto, resposta letra E, 30 gramas. Beleza, pessoal? Vamos lá. Questão número 3 agora fala o seguinte: a concentração do cloreto de sódio na água do mar é em média 2,95 gramas por litro. Sendo assim, a concentração molar. Olha esse termo aqui, pessoal. Ele acontece em algumas provas, ele aparece em algumas provas, que é chamado de concentração em mols por litro, concentração molar. Então, concentração molar, quando você encontrar aí em algum lugar, pessoal, ele está te dando a informação de que a concentração na unidade mols por litro. Então, quando ele me dá 2,95 gramas por litro, e ele está me pedindo em mol por litro, o seu objetivo é transformar de gramas por litro para mol por litro. O que essencialmente, vê se você percebe, é transformar de gramas para mol. É simplesmente você fazer isso. Temos aqui então a substância que é o cloreto de sódio, e aí a gente precisa ir lá na tabela periódica e encontrar a massa dele, tá? Então, a massa do Na, você vai lá na tabela periódica, vai encontrar que é de 23 gramas para cada mol, o cloro de 35,5 gramas para cada mol, nós teremos então 58,5 gramas para cada mol, ok? Então, turma, se um mol do NaCl tem uma massa de 58,5 gramas, eu quero saber 2,95 gramas, eu vou encontrar X. Quanto é que vai dar esse X? Vai ser 2,95 dividido por 58,5. X vai ser igual a 0,05 mol. Ora, se eu tenho 2,95 gramas por litro equivale a 0,05 mol, a concentração molar, que é número de mols por volume, vai ser 0,05 sobre 1. Ou seja, nossa resposta aqui é letra A. Ok? Júlio, tem outro jeito de fazer? Tem, sim, senhor. A gente já sabe que a concentração molar, que é em mols por litro, é a concentração comum dividido pela massa molar. Então, isso daqui seria 2,95 dividido por 58,5 e que, obviamente, vai dar o mesmo resultado e que perceba que vai ser igual à mesma conta que eu fiz aí de azul, que é 2,95 dividido por 58,5. Tudo bem, pessoal? Muito tranquila aí essa questão, né? Vamos para a próxima, então. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Para adoçar meio litro de café. Opa, vamos começar a anotar aqui as informações, tá? Se a gente está falando de meio litro de café, eu estou falando em 500 ml, tá? Nós vamos utilizar 85 gramas de sacarose, que é essa substância que está aqui.
cuja massa molar, nós vamos na tabela periódica encontrar 342 gramas por mol. Você gostou mais de eu ter usado o quê? A fórmula ou a regra de 3? Porque se for regra de 3, você vai fazer o seguinte, ó, 1 mol são 85 gramas, o que, Júlio? 1 mol são 342 gramas. 85 gramas, eu vou encontrar N, ok? Esse N estará em um volume de 500 ml e eu estou querendo saber em 1 litro, ou seja, 1000 ml. Aqui eu vou encontrar o R, que é a minha resposta. Você entendeu qual é o caminho? Muito bom. Se você quiser fórmula, você vai fazer o seguinte: molaridade vai ser igual a massa sobre massa molar vezes o volume. É só isso, você escolhe um caminho ou outro, tá bom? Então, bora lá. 85 dividido por 342, a gente vai encontrar aqui que N é igual a 0,25. Eu dei uma aproximada aqui, tá, turma? Eu dei uma aproximada aqui, que pelas minhas contas deu 0,248. Aí, a gente vai trazer esse para cá, esse 0,25 para cá. E aí eu vou ter, então, que esse ponto 25 vai ser multiplicado por 1000 e dividido por 500. Vamos encontrar, então, que a nossa resposta vai ser igual a 0,5 mols para cada litro, fazendo com que a resposta seja a letra D. Ok, lá embaixo a gente responde então, molaridade vai ser igual a massa, que é de 85 gramas, 342 gramas, 0,5, o que obviamente tem que me dar o mesmíssimo resultado. Ok, turma? Vamos lá para a próxima. Vamos lá. Para obter meio litro de uma solução aquosa de cloreto de sódio 0,9%, são necessários X gramas de um sal. Qual é o valor do X? Turma, 0,9%. 0,9% é a mesma coisa que eu dizer 0,9 gramas para 100 gramas, afinal é porcento. Como a gente usa o nosso solvente, a água, a densidade praticamente dessa mistura é 1 grama por ml, a gente já conversou isso. Coloca então 0,9 gramas para 100 ml. Ele está me pedindo aí para 500 ml, aqui eu coloco X, fiz a minha continha, X vai ser igual a 4,5 gramas. Resposta da questão, letra C, sem dificuldade. Vamos para a próxima? Vamos lá, aqui nós temos o seguinte: no preparo de uma solução, 521,5 gramas do hipoclorito de sódio dissolvidos em água para 10 litros, ele quer a concentração em mols por litro. Me diz aí, você já decidiu se você gostou de fórmula ou regra de 3? Fórmula, regra de 3. Eu ouvi fórmula daqui. Vou fazer então por fórmula agora. Ó, massa, massa molar, volume. Aqui eu tenho então que a concentração em mols por litro vai ser igual a 521,5 gramas, dividido por 74,5 gramas, vezes 10. E aí agora é só a gente calcular. Vamos lá? Então, esse resultado aqui vai ser igual a 0,7 mols por litro. E aí nossa resposta, então, letra C. Facinho, né? Isso aí, pessoal. Bora para a próxima, então. Muita atenção nessa questão, muita atenção nessa questão, tá? Nessa questão aqui ele me fala 200 gramas de solução alcoólica de fenolftaleína. Então, turma, olha só, a fenolftaleína é o soluto. Estamos falando de uma solução alcoólica, então nós estamos falando aqui para vocês que o etanol
é o solvente. O etanol é o solvente, tá? Etanol é uma substância orgânica, essa questão deveria ter falado para vocês aí, que ele tem 46 gramas por mol. Na verdade, falou, eu que tirei. Agora que eu vi o original, então já tinha tirado. Bom, aí como é que eu faço? Preste atenção aqui numa coisa. Nós temos que 8% significa 8 gramas do meu soluto para 100 gramas da solução. O meu soluto, lembra aí que é fenolftaleína. Ele quer saber quantos mols de álcool, que é o meu solvente. Como nós temos, então, 200 gramas da solução, como ele me diz, aqui eu vou ter X. X vai ser igual a 16 gramas do soluto. Então, o que eu faço? Eu vou pegar 200 gramas, subtrair 16 gramas, veja que eu estou subtraindo solução do soluto. O que vai sobrar? Júlio, vai sobrar aqui 184 gramas do solvente. Quem é o solvente? O etanol. E ele está querendo saber quantos mols do etanol eu tenho. E aí o que é que você faz? Você vai pegar 184, dividir por 46 gramas por mol, pegar isso daqui, e você vai encontrar que nós temos 4 mols. Então a resposta da questão, letra B de bola. Você percebeu? Percebeu que ele está querendo saber a quantidade aí do solvente? Muito bom. Essa questão tinha essa pegadinha. Cuidado, não caia mais. Beleza, turma? Vamos para a próxima. Nessa questão aqui ele fala: a análise da amostra de um determinado vinagre indicou uma concentração de 6 gramas de ácido acético em 100 ml da solução. Ácido acético, uma substância que vai ter uma massa molar de 60 gramas por mol. Então a concentração vai ser em mols por litro de quanto? Turma, olha só. Se um mol dessa espécie daí, do ácido acético, tem 60 gramas, muito fácil da gente ver que 6 gramas tem X, sendo que X é igual a 0,1 mol. Ok? A concentração molar é número de mols por volume, então podemos dizer que a concentração molar vai ser de 0,1 mol, deixa eu escrever aqui para não confundir, porque o número vai ser igual, dividido por 0,1 litro. Tá? Então, 0,1 dividido por 0,1, a gente vai encontrar a resposta, 1 mol por litro, portanto, letra C. E aí, tudo bem? Então, beleza. Vamos seguir aqui para a próxima questão. Essa questão aqui do ITA, a gente já fez essa questão em sala, mas essa é uma questão que vocês costumam ter um pouco de dificuldade na compreensão, e aí eu trouxe para cá de novo para a nossa revisão. Temos então o seguinte: considere as soluções: 10 gramas de NaCl. Aliás, eu vou olhar para cá para baixo logo, quando ele me pede dessas aí, qual é a que vai ter uma concentração de 10% em massa do cloreto de sódio. Vamos fazer aqui então a tradução do que significa 10% em massa. 10% em massa significa que eu tenho 10 gramas do soluto em 100 gramas da solução. Confere. Tá certo. E se eu tenho 100 gramas da solução e eu tenho 10 gramas do meu soluto, dá para você ver que 100 menos 10 eu terei 90 gramas de H2O, porque 90 mais 10 vai dar 100. Soluto mais solvente vai dar 100. Turma, então isso significa que eu não posso ter 10 gramas em 100 gramas de água. Muito menos 10 gramas de água em 100 ml de água. Mas perceba que se eu tenho, turminha, 10 gramas de soluto em 90 de água, você concorda que eu tenho 20 em 180? Então, o item 3 é verdadeiro, ok?
E o item 4, Júlio? O item 4 é muito falso, tá? Porque ele me fala o seguinte: 10 mols de NaCl, então 10 vezes 58,5 gramas de NaCl. E 90 mols de água, 90 vezes 18 gramas de H2O. Cara, eu garanto aqui para você que 585 gramas em 90 vezes 18 em 1.620 gramas, não vou ter 10%, tá? Não vou ter 10%. Então, por isso que a nossa resposta aí vai ser a letra, cadê? Apenas a 3 verdadeira, né? Então, letra B de bola. O que é que você achou? Então é isso. Primeira parte da nossa revisão falando a respeito de soluções já foi, já já vai aparecer aí então a revisão de funções inorgânicas, mais especificamente arrênios e ácidos, tá bom, pessoal? Aguenta aí então, vai aparecer já já.